A Bíblia vai colocar aqui o slidezinho para nós começar aqui. Mas eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de João, é 1 João. No capítulo 2, no versículo 12, eu quero que os irmãos guardem isso aqui no coração, porque tudo tem a ver, né, com o que João escreveu aqui, nesse verso, tá? Depois eu vou falar sobre o título e esse subtítulo aqui com os irmãos e o pastor Joy Tere, acho que deve ser o nome dele, né? O versículo 12, ele diz assim, ó: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Tá bom? Aqui está o ponto inicial para que haja avivamento na igreja do Senhor Jesus. Perdão de pecados. Porque se não houver perdão, não pode haver também avivamento. E como o título dessa série eu quero dar com os irmãos, desses estudos, ele trata sobre o avivamento, tá? É um livro do pastor Joy Tere, lançado em 1998, nós estivemos com ele em Goiânia, eu e a irmã Geisa, nós conhecemos ele, um senhor, um americano, e ele me deu esse livro, e vou falar sobre ele, mas vou acrescentar algumas coisas que vai ser importante também para nós, tá bom? Então, o livro vai ser a base dos nossos estudos, mas vou acrescentando algumas outras coisas que é importante para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos estar mais atentos com relação ao nosso preparo espiritual, o nosso preparo com o Senhor, o nosso andar com Deus, na presença do Senhor, que é muito importante, porque se nós sairmos da presença do Senhor, nós podemos cair em abismos profundos, tá? Por isso que nós precisamos estar sempre na presença do nosso Deus. E ele coloca o sobrevivimento, o avivamento, ele parte de Deus. Não foi isso que Abacu falou? Aviva, Senhor, a tua obra nos nossos dias, nesse tempo, porque é de Deus, é vontade de Deus, é o querer de Deus, é o fazer de Deus, é o agir de Deus. Ou seja, é Deus que traz avivamento para a igreja. Agora, a igreja precisa o quê? Estar preparada para esse avivamento. E para que ela esteja preparada, ela precisa buscar o quê? A santidade no Senhor, ou viver no altar do Senhor. Por isso que João vai dizer aqui, filhinhos, vos escrevo por isso, porque são perdoados. E se são perdoados, eu tenho motivos para pular de alegria, gritar de alegria e sabe, dar glória ao Senhor, porque o Senhor avivou a minha vida, já perdoando meus pecados, para que eu possa permanecer vivo na presença do Senhor. Quando ele coloca um subtítulo como, Senhor, uma pergunta que ele coloca no tema, como há avivamento? Como posso ter a vida avivada, Senhor? Ele vai assim, como, Senhor? Com vidas vazias. E aí nós vamos falar um pouquinho mais no Velho Testamento, né? Vou basear muito no Velho Testamento essa questão aqui, porque nós não podemos ser avivados se nós tivermos vidas vazias. Não podemos ter avivamento ou experimentar o avivamento de nossas vidas com vidas vazias. Com vida sem perdão, com vida sem amor, com vida, sabe, sem sentimento nenhum, sem santidade. É preciso que haja essas coisas para que nós possamos, portanto, viver uma vida com o Senhor, tá bom? Então vamos lá. Essa imagem, a imagem do livro não é esta, a imagem do livro é outra. É um leão que está tragando, ele está destruindo, né? Aí ele vai colocar aquela coisa, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a mansidão e trazendo fome de justiça para as pessoas, tá? E tem outras coisas que ele colocou lá, mas eu coloquei isso aqui que é bem interessante, porque onde está a bondade na igreja hoje, no coração dos irmãos? Onde está a misericórdia dos irmãos? Nós estamos
nós somos cheios de misericórdia de Deus, e porque não somos misericordiosos com outras pessoas. Aí tem o leão tentando tragar, destruir, né, o que Deus plantou no coração do homem, tá? Que é a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a mansidão e fome de justiça. E como hoje estamos vivendo, meus irmãos, esse momento de fome de justiça, né? Como estamos clamando ao Senhor por justiça, né? Em nossos dias. E aí eu coloquei, o diabo se levantou contra Deus e tudo que é santo, travou uma guerra contra o céu com um projeto maligno, querendo usurpar o trono de Deus. Na terra persegue os cristãos, a igreja do Senhor, tentando o quê? Derrotá-la, querendo tirar dela toda a bondade de Deus e apagar o nome de Jesus Cristo do coração dos povos. Ele sabe que não pode contra a igreja e Deus, só que o povo se esquece disso. O diabo sabe que não pode vencer a igreja, mas nós esquecemos. Nós esquecemos que nós temos a vitória. Nós esquecemos as armas que podemos usar contra o inimigo. Nós esquecemos de estar na presença do Senhor. Nós esquecemos até que Deus é onipresente. Esquecemos. E é nesse esquecimento da gente que o diabo, portanto, ele entra para tirar do nosso coração a bondade, a fidelidade. Quantos irmãos são infiéis a Deus, ao próximo, à família, ao marido, ao esposo? Quantas pessoas são infiéis a um amigo? Porque o diabo, ele usa as nossas fraquezas, o nosso esquecimento, para detonar e tirar de dentro de nós aquilo que Deus plantou, tá? Em nossos corações. Então, daqui, vamos falar um pouco da introdução, fazer a introdução hoje com os irmãos, para depois falar sobre realmente o que está acontecendo desde da criação até, portanto, Malaquias, né? Vamos chegar até lá, tá bom? Com os irmãos. A introdução, ele fala assim, avivamento, propósito de Deus, propósito eterno de Deus. Como, Senhor? Com vidas vazias. Então, esse é o jogo que ele fez, é o chamado dele, para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas, a igreja possa se alertar, a igreja possa estar não somente com os olhos abertos, mas também com os ouvidos atentos, tá? Por quê? Porque não basta apenas eu querer avivamento. Eu sei que é um propósito de Deus, que a sua igreja viva tempos avivados, tempos de refrigérios, tempos de alegria, né? Tempos de danças, tempos de louvores. Deus quer isso para nós, mas nós precisamos estarmos preparados para esses momentos, para que Deus possa encontrar dentro de você, oportunidades, para que Ele possa colocar dentro de você o seu propósito eterno, que é você permanecer avivada. E avivada é a pessoa estar sempre atenta, não é só dançando. Na igreja não, avivado é estar atento a tudo no mundo, especialmente no que nós falamos, por onde nós andamos, o que nós estamos fazendo. Devemos estar atentos a todas as coisas, porque nas pequenas coisas Satanás ele vai querer se aproximar da gente. Já anda ao nosso derredor e ele quer, portanto, se aproximar mais ainda, não como amigo nosso, mas como destruidor do que Deus colocou em nossos corações, em nossas vidas. Lembra de Davi, quando ele disse, Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? Não retire de mim o teu espírito. Satanás quer isso. Ele quer destruir, tá? O que Deus colocou em seus corações. Então, vamos lá. Todos sabem alguma coisa sobre o diabo, não sabe? Todo mundo sabe. Ele é ruim, ele é péssimo. Ele é um bicho. Eu vi uma fala sobre ele. Ele é um bicho de chifre, né? De rabo, pé de carneiro, né? E não é nada disso não. Mas
Todo mundo sabe alguma coisa sobre o diabo. Mas, na verdade, o que sabemos é muito pouco sobre ele. E os crentes esquecem que estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Paulo falou isso, né? Em Efésios, falou lá em Efésios. Nós estamos numa guerra e nós esquecemos disso. E a nossa guerra é contra quem? Contra o inimigo de Deus. Ele é inimigo número 1 de Deus. Tá? Então, para ele atingir Deus, o que ele faz? Ele vai atingir a sua criação. E agora, atingiu o quê? O que deu a vida por quem? Pela sua igreja. Então, ele está lutando agora para atingir, não é mais a criação, mas a igreja, pela qual Jesus deu a vida por ela. Tá? Ele quer apagar de nós o quê? O avivamento. Para que nós sejamos sempre pessoas desanimadas, tristes, né? Aquela pessoa que vem para a igreja arrastando os pés, eu vou porque é o jeito, eu vou porque é o jeito. Né? Tem uns que vão assim, né, para a igreja, todo arrastado, né? Nem se veste direito, vai para qualquer roupa dá bom. E não é assim, porque se você for aniversário, é a melhor roupa, né? Se penteia, vai para uma maquiagem, vai não sei para onde, tal, compra roupa nova. Mas para a igreja não é qualquer uma serve, não, é bem para a igreja. Não é assim? Meu irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Tá? Que nós estamos vivendo tempo de esfriamento e não tempo de avivamento. Porque o diabo está, que é o inimigo de Deus e é inimigo da igreja. Se ele é inimigo de Deus, ele é inimigo da igreja. Tá bom? Então, nossa resistência contra ele é fraca. É fraca. Em geral, e ele leva vantagem em nossas vidas na maior parte de nossa existência. Esquecemos de um domingo para o outro, um dia para o outro, que o nosso adversário, o diabo, olha aqui, ó, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa o quê? Tragar. Esquecemos de um domingo para o outro. Quando é segunda-feira, foi cada barbaridade, né? Cada coisa ruim. Saímos da igreja, né, cheio do poder de Deus, mas quando chegamos em casa, começamos a ver os problemas, e esquecemos. E aí nos doamos aos problemas, às aflições, né? As coisas que acontecem ao nosso redor, e Satanás aplaude isto. Porque nós acabamos de esquecer de que ele é o nosso inimigo e ele está preparado para esse momento. Para esse momento. E Deus não quer isso. Deus quer que a sua igreja ela seja avivada e continua avivada para sempre. Ou seja, ela venceu, está vencendo e sempre será vencedora. Vencedora, tá? E para isso, nós não podemos esquecer de que ele é o nosso inimigo. Inimigo de Deus é inimigo nosso. E que ele está o quê? Ao nosso derredor. E que ele é o quê? Ele é adversário, ele não é amigo. Ele é adversário nosso, tá? O diabo. E ele está andando, ele não está só parado, ele está andando, rodeando, procurando, né? Opa, encontrei um ali, pá, vai lá, destrói a vida da pessoa. Tá? Termina a comunhão com a família, a comunhão com a igreja, a comunhão com todo mundo. No trabalho ele inferniza, tá vendo? Porque nós esquecemos de que ele é inimigo, e ele é um leão que veio tirar a bondade. Ele vai tirar de nós a fidelidade que temos para com o Senhor. Né? Quantos irmãos no passado tiveram arma na cabeça assim, você nega ou não nega? Se você negar, você tem vida. Se você não negar, você morre. Pá! E quantos não morreram? Porque não negaram a vida, a fé em Cristo Jesus, né? Meu irmão, tá vendo aí? Porque irmãos viveram a vida avivada com Deus, tá bom? Um dos propósitos que eu quero nesse estudo, agora aqui já foi eu que estou colocando, não é mais o Jory, né? O que é que eu quero com esse estudo? Primeiro, revelar a natureza, caráter e intenção de Satanás para com o ser humano,
de maneira vivida e inesquecível, tá? Examinar as atuações do diabo desde o seu princípio até o fim do período do Velho Testamento. Lembra que eu falei, irmãos, de Gênesis a Malaquias? E Malaquias tem uma bagaceira lá em Malaquias. Quando chegamos no livro de Amós, né, Malaquias, Naum, Obadia, vai ter bagaceira dos crentes, do povo de Deus. Porque deram lugar a quem? Ao diabo. Aí Abacuque se levanta e diz: Senhor, aviva a tua obra no meio de nós. Aviva, Senhor. É o que nós precisamos ter e viver, né, continuamente, tá bom? Então eu quero fazer isso aqui com os irmãos. Quero que os irmãos entendam isso aqui, tá? E percebam isso dentro das leituras que vamos fazer da palavra de Deus, tá bom? Outro propósito que eu quero é que vocês conheçam a astúcia do inimigo, de tal maneira que possam ver com clareza as muitas máscaras que ele usa para enganar e fazer cair os crentes nas suas armadilhas. Ele tem muitas máscaras. Então, que os irmãos possam ver com clareza, né, quais são as suas atitudes, as suas ações contra a igreja, contra o povo de Deus. Quando ele chega perto de você, que você possa perceber que ali é um momento em que o diabo quer tragar você. Quando ele chega com a sua sutileza, com aquela astúcia, pertinho de você, através de alguém, através de familiares, né? Chega perto de você com algumas propostas indecentes, outras, né, que você até cai. É verdade, é assim mesmo. Cuidado com essas expressões, né? Satanás gosta muito disso, tá bom? Então, que os irmãos entendam e percebam isso aqui, tá bom? Também vamos examinar especialmente os casos em que ele enganou grandes quem? Grandes personagens no Velho Testamento. Como foi que ele enganou Adão e Eva? Como foi que ele tentou enganar o nosso irmão Noé? Como foi que ele chegou a enganar a própria Sara, né? A Sara, a Jacó, Abraão. Ele fez Abraão mentir, né? Como foi que aconteceu isso? Como foi que ele chegou a enganar os personagens bíblicos? Se ele enganou os grandes personagens bíblicos, imagina eu e você. Homens que falaram com Deus, homens que ouviram a voz do Senhor, homens que receberam mensagem de Deus, profecia de Deus. Ele chegou até esses homens e enganou. Imagina nós, eu e você, que mal lê a Bíblia, que mal ora. Pode observar, nós passamos muito tempo com outras coisas do que com a Bíblia. Qual é o nosso manual em nossas mãos o dia todo? Sabe que é a Bíblia? Você passa o dia todo com a Bíblia na mão, olhando para ela? Não, meu amigo velho, procura o que é. O que é que você carrega mais do que a Bíblia na mão? Aí você vai perceber o que é. Entendeu? Então nós temos que, quando estiver em casa, deixa aquilo que você carregava na mão e pega a Bíblia. E dê tempo com ela, né? Porque hoje o celular é uma coisa necessária para a gente. Mas não pode ser o mais necessário. O mais importante. Não, a Bíblia Sagrada. Olha o que Deus pediu para Josué. Não tire, não aparte dela, nem de dia nem de noite. Tá? E aí nós vamos poder perceber quando ele se aproximar da gente. Bom, aí tem um leão de fantasia, né? Por que estudar sobre aquele de quem devemos fugir? Para conhecer melhor as suas o quê? Estratégias. Se eu quero viver um avivamento com Deus, porque o avivamento acontece
na pessoa. Preste bem atenção, igreja, tá? Não é porque está tendo aqui um movimento tal, não. Será que eu estou dentro do movimento avivado e eu estou avivado? Ou apenas estou só emocionado, porque é o momento ali? Eu tenho que perceber isso, porque a pessoa avivada não é o momento, não é o momento, ela é contínua. E não podemos perceber na vida dos apóstolos de Jesus. O próprio apóstolo Paulo vivia uma vida avivada, direto com o Senhor. Ele passava por problema? Passava. Nós temos um exemplo clássico de uma pessoa avivada, que era Jó. Jó nunca se desanimou com Deus. Passando por tanto sofrimento que ele passou, a pessoa chegava lá, Jó, xinga o teu Deus, amaldiçoa ele, e ele, eu? Conversa, o que ele me deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Não era meu, ele me deu. Está vendo? Então, ele era um eterno avivado. Tá? Então, não é momento. Avivamento não é momento. Não é apenas em congressos. É uma vida ativa, direto com o Senhor, todos os dias. Todos os dias. Quando chega alguém, eu digo, lá vem uma bola de fogo. Está vendo? Agora fica o nome do Senhor. Já que temos pouco poder contra o nosso inimigo, não significa que não devemos conhecer sua estratégia e plano para diminuir nosso ânimo, força, fidelidade, fé e amor para com o nosso Cristo. Já que eu tenho um pouco poder, e nós sabemos que nós temos pouco poder, por isso que ele não quis servir a nós. Vamos ver isso na segunda parte. Ele não quis servir a nós, quando Deus disse, sirva aos homens. Eu sou mais poderoso do que os homens. Então ele viu que os homens eram insignificantes, tinham pouco poder. Já que temos pouco poder, então nós precisamos conhecer a estratégia dele, para vencer ele. É conhecendo a sua estratégia que nós venceremos. Tá? Lembra de Abraão, quando foi lutar com os 4 e 5 reis? Ele levou quem? Ele levou um exército? Não. Ele levou quantas pessoas? 116 homens da própria casa dele? E venceu 5 exércitos? E livrou o Jó? Ou Ló, né? Salvou Ló? Olha aí. Então ele conheceu as estratégias. Então, temos que conhecer a estratégia dos nossos inimigos, tá bom? Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ó, a abundância de vida boa aí, ó. Essas crianças todas aí no meu coração. Tá vendo? E vida abundante. Esses meninos têm vida abundante. São alegres. Papai bate, mas estão sorrindo, são alegres, porque tem qualidade de vida. E é isso que Deus quer com a gente. Que você tenha uma qualidade de vida boa na presença do Senhor, mesmo vivendo em aperto, mas que a sua vida com Deus seja uma vida agradável, certo? Que você possa ver, diante de todas essas confusões que acontecem no nosso meio, você possa perceber a presença do Pai, o Pai Nosso. O Pai Nosso está ali presente, em meio a todas essas coisas, todo furacão que vem, sobre nossa vida, o Pai não nos abandona, está presente. E eu preciso ver o Pai em meio a esses problemas. Senhor, Tu estás comigo, não me abandonou. Está vendo? Isso é qualidade de vida com Deus, porque eu não olho para os problemas, eu olho para o meu Pai que está comigo, e com Ele eu vencerei os problemas, porque Ele vai me dar a direção certa, sabe? E a minha vida na presença do Senhor, eu estou vivendo um momento de avivamento espiritual na minha vida com o Senhor, e esse avivamento faz enxergar o Senhor em meio a todas essas confusões da vida. É isso que acontece com a gente. E é isso que nós precisamos como igreja. Precisamos ver o Senhor e não os problemas. Lembra de Elias,
com o Eliseu com o seu servo, ele viu o problema, mas Eliseu estava vendo o anjo do Senhor armados, dizendo: eu tenho a solução, olhe para mim. Nós precisamos enxergar a direção certa de Deus em nossas vidas, e só faz isso quem está avivado no Senhor, porque percebe a presença do Senhor na sua vida. Porque é um propósito de Deus para a nossa vida, e é eterno. Deus quer que você viva eternamente avivado com Ele, como Ele é. Sabe? Numa vida santa, mesmo com algum defeito que temos, mas não pode tirar o brilho, nem a alegria do nosso coração, de saber que Deus está conosco em todo momento. E é isso que o diabo às vezes tenta colocar nessas vidas. Será que Deus está com a gente? Será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor não está comigo? Será que o Senhor me abandonou? Isso é uma coisa do diabo. Ele começa a colocar na mente da gente esse tipo de coisa assim, para que nós possamos. O que Ele quer que você faça é murmurar contra o Senhor, murmurar contra Deus. Foi o que Ele tentou com Jesus. Ele disse: só te darei tudo aqui se você esquecer quem você é, e você vai me adorar. É isso que Ele quer da gente, tá? Ele quer apagar o que Deus fez em nossas vidas. Então, observação: a vida abundante escapa da maioria dos crentes, porque muitos deles estão agarrados mais à vida carnal do que à vida espiritual. Esse é o problema nas igrejas hoje. Por que nós não estamos vivendo um momento de avivamento? Porque nós não estamos avivados na presença do Senhor. Porque a nossa vida está muito mais agarrada com coisas materiais. E o diabo gosta de fazer isso com a gente. Ele sempre gosta de mostrar o outro lado. Olha a tua vida. Tu vai para a igreja desse jeito. Tu está com um problema com o teu marido, está com um problema com a tua família, está com um problema com o teu irmão. Não vai não. Ele começa a colocar situações para você não ir. Para você não vir à igreja, para você não estar em comunhão com o Senhor. Para que você não aprenda mais sobre Deus. Porque o que Ele quer, já vimos no começo, é apagar do coração do povo a imagem de Cristo, a presença do Senhor. Ele quer tirar do nosso coração a presença do Senhor. Tá? Infelizmente, nós temos esse grande problema em nosso meio, porque muitos estão agarrados mais ao mundo secular do que as coisas de Deus. Aí então quando entregamos a nossa vida total a Cristo para servi-lo com fidelidade, Satanás faz o quê? Ele incentiva nosso desejo para o material acima do espiritual. Aí o cara fica assim, sei não, né? Aí aparece aquele anjinho do lado de casa, só, não faça isso. Eu, não ouça o que está dizendo. Eu fico com aquela dúvida, não sei, o que foi que eu fiz agora da minha vida? Eu vou ser crente, eu vou servir a Deus, eu vou esquecer aquelas coisas. Não, aí o diabo fica colocando coisa na cabeça da gente assim, qualquer pessoa que se aproxima de Deus, o diabo vai lá e diz: olha, não faça assim não, ele não quer que você fique assim, quer que você faça de outro jeito, e ele dá dúvida na cabeça da pessoa. Você, rapaz, será que eu fiz a coisa errada, a coisa certa? Ir para a igreja, deixar aquele negócio lá, é tão bom lá, né? O pecadinho é tão bom. Olha aí, ó. É. Uhum. Uhum. É mais fácil. São sugestões. Primeiro, é a primeira sugestão que ele coloca. É a primeira coisa que ele coloca na mente da pessoa lá. Não vai não, tem muita gente que faz isso aí por ti. Olha aí, tá vendo? Eu falei para os irmãos aqui, um amigo meu deixou de ir para a igreja para fazer bico. Fazer bico porque a mulher não pode trabalhar, e ele está trabalhando sozinho. Ele ganha bem, mas está fazendo bico final de semana.
cansado, arrebentado. Eu disse, cara, será que vai valer a pena fazer bico e esquecer de Deus, cara? Não, pastor, mas lá em casa eu leio a Bíblia. Tá, tudo bem, lê a Bíblia em casa, cara. Mas será que quando tu estiver lendo a Bíblia, Deus vai dizer assim, cadê a comunhão com o corpo de Cristo? Porque tu não é o corpo de Cristo sozinho. O corpo de Cristo aqui, ó, somos nós. Estamos todo mundo junto. Formamos o corpo de Cristo. Uma pessoa só não forma o corpo de Cristo. Aí ficou assim, cara, tu morre, a tua mulher fica aí sem trabalhar, passando necessidade, e tu vai para o inferno. E aí, foi o que tu fez da vida? Será que vale a pena você pegar um domingo para trabalhar, em vez de servir ao Senhor, estar descansando, Senhor, agradecer a Deus pela semana toda que você passou, e ir para a igreja com a sua família, louvar o Senhor com alegria, e agradecer a Deus por aquilo, por causa de um final de semana. Aí o diabo coloca um final de semana, coloca outro, coloca outro, coloca outro, porque vai aumentando a tua necessidade, vai aumentando a tua necessidade, vai aumentando, e vai dando sugestões para ti. Não vai quarta, não vai domingo à noite, não vai domingo pelo BD, não vai, entendeu? Aí você termina esquecendo que é crente. As nossas fraquezas. Que é mais fácil você abandonar algo da igreja do que abandonar algo do trabalho lá, secular. Abandona o trabalho secular para vir para a igreja, é a mesma coisa. Abandona. Mas a igreja é uma coisa qualquer. Não, eu posso largar. Cuidado com isso, né? Quando nós desprezamos Deus, Deus despreza a gente. Lembra disso. Se você faz pouco caso de Deus, Deus fará pouco caso de você. E nós vamos aprender isso nas lições com os principiantes lá da nossa sala lá, né? Está lá, esse pensamento, né? Então, se nós fazemos pouco caso de Deus, Jesus falou isso em Marcos 8, né? Se vocês me negarem entre os homens, eu negarei diante do Pai. Está vendo? E dos santos anjos, né? Então, o que acontece com o crente que não vive a vida abundante? Ele não consegue atingir o objetivo que Jesus deseja para ele. Qual é o objetivo de Jesus? Não é a santificação? É a santificação, que é o processo. Nós fomos chamados, separados para ser santos, estamos vivendo a vida de santidade e seremos santificados. Eu não cheguei ao objetivo ainda. Lembra do que o apóstolo Paulo disse lá? A santificação é a nossa perfeição. E Paulo disse, não digo que alcancei, mas corro em busca de quê? Da perfeição, que é a santificação nossa. Tá? Então, por que muitos não conseguem isso aqui? Viver a vida abundante. Tá? Ele não consegue atingir o objetivo que Jesus deseja para ele, que é a santificação. E sem a santificação, o que é que diz lá em Hebreus? Não podemos agradar a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus se eu não estou vivendo a vida abundante com Ele? Como é que eu posso agradar a Deus se eu não vivo uma vida separada para Ele? Ele não quer que você largue o seu emprego. Não, Ele já lhe deu o emprego. Mas Ele quer que você lembre dEle e tire um dia para adorar o Senhor. Tire um dia para adorar o Senhor. Tá? O que vamos aprender nesse estudo vai ser muito importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos ver as estratégias do diabo, mas também vamos aprender os planos de Deus para conquistar as almas. Quantas vezes Deus reiniciou o seu plano para manter um povo espiritual, que deveria apresentá-lo entre outros povos? Vocês sabem dizer de quantas vezes Deus fez isso no Velho Testamento? Muitas, 5 vezes. Você vê aqui, ó. Mostrar para os irmãos. Este povo de Deus deveria se opor às forças malignas que tentam destruí-lo e influenciar a santidade de Deus. E, acima de tudo, apontaria os incrédulos ao Criador e sustentador de todo o universo. Aí está aqui, ó. Quantas vezes ele fez isso? Umas 5 vezes.
Adão e Eva, o que havia neles? O que Satanás conquistou, conseguiu fazer com eles? Eles foram criados pessoalmente por Deus. Deus o fez. Eles eram especiais para Deus. Eles eram dotados de qualidades espirituais. Satanás conseguiu deteriorar o relacionamento do casal com Deus. E eles eram especial para Deus. Satanás eliminou a fortaleza da fé e abriu uma grande brecha para introduzir o quê? O materialismo e a confusão na mente daqueles que deveriam ser o quê? Ser santos. Quantas brechas já fez em nossas vidas? Introduzindo coisas em nossos corações, arrancando de dentro de nós o que Deus avivou. Aliás, o Paulo disse que fomos vivificados. Ou seja, nós tínhamos vida, mas estávamos mortos. Aí fomos achados pelo Senhor, Ele nos vivificou, ou seja, nos colocou em um patamar mais alto. Nos deu vida. Ou seja, o próprio Cristo já avivou nossas vidas. E introduziu dentro de nós o seu Espírito para permanecer conosco para sempre. Durante o período do Velho Testamento, Deus começou a estabelecer a linhagem dos povos espirituais 5 vezes. 5 vezes. Com Noé e família após o dilúvio. Deus limpou a terra de todo o mal. Lembra? Deus apagou ou destruiu o mal aqui. E Deus reiniciou novamente a sua linhagem santa. Com Abraão e Sara, Deus queria manter a linhagem espiritual pura. Sai do meio deles. Não te contamina com eles. Queria puro. Né? Em meio a um povo maligno. Ou seja, sai do meio deles, vai para um lugar. Ou seja, é santidade. É sair do meio do pecado. Sair para Deus. Não é isso em cada igreja? De fora para dentro, de dentro para fora? É isso, não sai deles e vem para Deus. Ser um povo santo. Com Josué e uma nova geração entrando na terra prometida, lembra? Morreram toda aquela geração que saiu lá do Egito. E Josué vai iniciar agora um novo povo, introduzindo na mente deles a vontade de Deus, o que Deus quer para eles. Numa nova terra. E ele começa novamente aí, uma nova geração, um novo povo. Deus reiniciando com o povo um momento espiritual, porque ele queria e quer sempre um povo santo, para que represente a santidade de Deus em todo o universo. E Deus fez isso com Josué, a fim de que o seu povo não fosse facilmente atingido por Satanás. Deus mandou exterminar da terra o quê? Todo o mal. Quem estava lá em Canaã? 10 nações. Mas mesmo assim Josué ainda foi enganado, porque uma nação se misturou com Josué, porque se fantasiou e enganou o servo de Deus. E Deus disse: há pecado no meio de Israel, né? E agora com Davi, um reino político e espiritual. Ah, vocês agora não querem assim? Então eu vou levantar um rei entre vocês. Um rei segundo a minha vontade, né? Segundo a minha vontade, a vontade de Deus. Aí Deus foi instituir um povo agora, um povo que seria agora político, mas espiritual. Voltado para o lado espiritual, não para a corrupção que estamos vendo hoje em nosso Brasil, né? O que cada crente precisa saber? Que o campo de luta entre Satanás e Deus é o quê? É o nosso coração. Está ali um guerreiro lutando com um leão lá, certo? Porque ele quer atingir aonde? O coração. Então, o campo de luta entre Satanás e Deus é, quando falamos em coração, não é esse coração que bombeia, é a mente. É a mente. Lembra que teus olhos é a entrada. Quando você vê, o subconsciente já capta tudo. Então, nesse subconsciente aqui é onde há a luta. É as suas imaginações. Você começa a imaginar coisas, ó.
Aí se você tiver com pensamento ruim, ali é o campo de batalha. Tá? Tem que estar purificado, ó. Então, se os teus olhos for bom, tudo é bom. Se os teus olhos for mal, o que vai entrar na tua cabeça, tudo é mal. Aí entra o diabo, fazendo coisa, estragando tua mente, teu subconsciente, não consegue dormir de noite, sonha com tanta coisa ruim. Tá vendo? Porque não está uma mente purificada. Tá bom? Então, ó, Satanás não ganhou a luta no céu. Lembra? Ele foi derrotado no céu. Aí foi que ele disse, mas na terra eu vou vencer. Ele se engana novamente, né? Ele pensa que na terra ele vai ser vencedor. Vai ganhar. Se ele perdeu no céu, na terra ele vai perder também, porque não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, né? Então, eu gostaria que você prestasse atenção nesta ordem. Nós vamos analisar a tragédia do povo de Deus, vitória do povo de Deus, falhas do povo de Deus. Vocês terão uma base melhor para derrotar Satanás e, consequentemente, promoverá um avivamento dentro de você mesmo. Tá? Nós vamos ver isso aqui, ó. Tragédia, vitória e falhas. Se eu ver isso aqui lá e eu analisar a minha vida e eu corrigir, pedir ao Senhor, só corrija a minha vida nesse sentido aqui, nós vamos ter avivamento. Não se engane, com o pecado escondido não há avivamento. Sem confissão não há avivamento. Tem que ter isso aqui, tá bom? E aí, ó, a queda de Lúcifer e o primeiro casal, nós vamos ver lá o que aconteceu, certo? Para nós aprender, para manter a nossa vida sempre avivada, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, os irmãos não faltem, tá bom? Tá aí, ó, todo mundo legal aí, tranquilo. Vamos estar juntos, louvando ao Senhor, mas, ó, avivados, viu? Bacana, todo mundo aqui junto, ó. Aqui foi só introdução, depois vem as coisas boas, hein? Vocês vão ver aí, viu? Vamos ver coisa boa para defender a nossa própria vida, viu, gente? Tá bom? Amém, querida?